Você é feminista? Sou. Faz tempo. Embora esse termo seja um termo assim tão cheio de significados, né? As pessoas muitas vezes não têm muita noção do que ele significa, mas para mim significa basicamente a ideia de um compromisso com a emancipação das mulheres, a ideia da igualdade entre os gêneros, a ideia de ausência de hierarquia na relação entre homens e mulheres, né? De tal forma que a gente possa respeitar e tratar igualdade, respeitando as diferenças que evidentemente existem, né? Que são de cada um deles. E de que maneira as questões feministas trazem com elas questões de direitos humanos também? Eu acho que tem assim tudo a ver, né, com a ideia de direitos humanos. As mulheres elas são historicamente atingidas por uma opressão muito particular, muito específica, né? Os homens, pela sua natureza, talvez pela força física, talvez pelo poder, enfim, exercitaram sempre ao longo da história essa opressão, eliminando, por exemplo, as mulheres do espaço público, né? Então, se a gente pega assim toda a história da civilização ocidental, isso é muito evidente, assim, né? A quantidade de homens que tiveram expressão pública, que alcançaram notoriedade pela produção científica, pela arte, né? Pela escrita. E a gente vai ver, as mulheres poderiam estar aí também e não estiveram, né? Não estiveram porque esse espaço foi surrupiado, foi sequestrado, né? A partir dessa relação hierárquica. Acho que tudo isso é muito triste, assim, porque a gente perdeu muito, né? Quando eu digo a gente, eu digo nós, os homens, perdemos muito, né? Essa opressão, ela nos tornou piores, né? E nos fez que a humanidade perdesse, talvez, contribuições muito fundamentais, muito importantes, assim, que as mulheres poderiam ter dado, né? Claro que elas deram de uma forma ou de outra, mas isso ficou sempre subalterno, ficou sempre escondido, sempre desconhecido, né? Hoje, algumas pesquisas começam a recuperar algumas dessas contribuições históricas, né? Você começa a saber de coisas que aconteceram, enfim. Mas é uma história de muita tristeza e de muita violência, né? No caso brasileiro, isso é muito sentido, assim, de várias formas também, muito particulares, né? Eu acho que a gente poderia assim começar a entender melhor o Brasil se a gente dissesse que nós somos filhos, né, de um pai que foi o genocídio sobre os índios e de uma mãe que foi a escravidão. Então acho que um país que é filho de um genocídio da escravidão é um país muito triste, né, muito pesado assim na sua origem a dois crimes muito grandes, né? E as mulheres estiveram no centro dessas vítimas, né? As índias e as negras escravizadas foram vitimizadas diretamente por conta dessa violência, né? Talvez seja demasiado falar isso, mas acho que é importante repetir assim que a miscigenação que nos forma como nação, algo do qual a gente se orgulha tanto e que tem muito a ver assim com a brasilidade, uma coisa importante da história brasileira, o fato de que as diversas raças e etnias se misturaram muito aqui, né? Mas na origem disso há um estupro, né? Na origem disso há uma relação não consentida, há uma relação de poder que envolveu os colonizadores portugueses com índias e com negras escravas, né? Claro que não foi só relação de violência, mas houve muito essa relação de violência também, né? Isso está na origem do Brasil, isso explica um pouco assim muitas das coisas que a gente enfrenta ainda hoje, né? O Brasil é um país que tem tantas coisas bacanas, né? Eu acho que é um país tão bonito, tão cheio de possibilidades, mas é um país que não passou assim por um processo de ilustração, não há uma revolução iluminista no Brasil, as pessoas não têm ideia de direitos, elas são muito facilmente ganhas por uma pauta conservadora, são muito facilmente estimuladas ao ódio, né? À violência mesmo. Acho que isso é um tema fundamental assim, para a gente se dar conta no Brasil, né? A gente tem uma história tão violenta, tão marcada por esse processo de exclusão e a gente não superou isso, né? Essas coisas estão muito marcadas, né? Na gente mesmo, na pele, enfim. A gente carrega uma disposição pró-violência muito grande, né? Como nação. Então esse tema da mulher, o tema da emancipação da mulher, o tema do feminismo, dos direitos humanos, são temas da civilização brasileira. Ou seja, se a gente quer ter uma civilização no Brasil, a gente tem que resolver esses problemas, né?